Voltei de uma viagem e encontrei a casa impecável, com um jantar digno de um feriado. Mas a perfeição esconde segredos, e a pulseira no carro da minha mulher revelou uma verdade que mudou tudo. Regressei ao meu apartamento em Lisboa após 3 dias em Porto, onde fechei um contrato importante. Era uma noite quente de verão, e tudo o que queria era um duche e uma cerveja gelada. Ao abrir a porta, percebi que algo estava fora do comum. A pia estava vazia, sem um único prato. As almofadas do sofá estavam alinhadas com uma precisão quase obsessiva. Um aroma de frango com limão e alecrim enchia o ar, um prato que Sofia, minha mulher, nunca preparava sem uma razão especial, como uma visita da mãe dela ou um feriado. Aquilo não fazia sentido. Sofia apareceu na cozinha, movendo-se com uma calma calculada, como se cada gesto fosse parte de um plano. Serviu o jantar com uma eficiência que me deixou desconfortável. A comida estava impecável, mas a perfeição parecia uma cortina de fumo. Enquanto comíamos, ela perguntou sobre o meu trabalho, algo que raramente fazia com tanto interesse. Respondi com frases curtas, tentando decifrar o que estava por trás daquela encenação. O meu instinto dizia-me que algo estava errado, mas não tinha provas. Ainda não. Mais tarde, enquanto ela arrumava a louça com uma precisão quase mecânica, notei um brilho no cesto da roupa. Era purpurina, espalhada num top preto que ela usará durante o jantar. Aquilo ficou na minha cabeça. Sofia não era de sair à noite, muito menos para lugares com confeti. Perguntei, tentando soar casual, onde ela estivera na noite anterior. Respondeu que saíra com a amiga Ana, para um bar novo no Cais do Sodré, e que o confeti era por causa de um teste de iluminação. A explicação parecia plausível, mas o tom dela, firme demais, deixou-me alerta. Na manhã seguinte, enquanto procurava minha bolsa de ginásio no carro, encontrei algo que mudou tudo, uma pulseira de papel fluorescente debaixo do banco do passageiro. Tinha uma data carimbada, a noite anterior à minha chegada. A pulseira ainda estava intacta, com uma dobra recente, como se tivesse sido usada e esquecida. Olhei para nossa porta de entrada, onde Sofia estava ao telefone, digitando com uma concentração que não combinava com a mulher que conhecia. O meu estômago revirou-se. Aquela pulseira não era um erro inocente. Era uma pista. Decidi não confrontá-la de imediato. Em vez disso, guardei a pulseira no bolso e comecei a observar. A vizinha, Dona Clara, acenou-me da rua enquanto eu levava o lixo para fora. Comentou sobre o barulho na noite anterior, carros a estacionar mal, motores ligados até tarde. Deve ter sido uma festa por aqui, disse ela, rindo. Concordei, mas a informação ficou gravada na minha mente. Não era só a pulseira. Havia movimento na nossa rua, na nossa casa, que eu não conhecia. No trabalho, durante o almoço, liguei para o Marcos, um contato que usará antes para verificações de antecedentes em projetos. Ele era direto, sem rodeios. Pedi um serviço discreto, queria saber o que Sofia fazia enquanto eu estava fora. Enviei-lhe uma foto dela e o nosso endereço. Ele prometeu relatórios com datas e horas. Não queria discursos ou suposições, só factos. A partir daquele momento, comecei a traçar um plano. Não se tratava de raiva, mas de clareza. Se Sofia tinha segredos, eu precisava de os conhecer. E se fossem o que eu temia, estava pronto para agir. Naquela noite, Sofia parecia mais leve, como se tentasse apagar a tensão da manhã. Trouxe comida para levar e sugeriu um filme. Aceitei, mas a pulseira pesava no meu bolso. Enquanto ela ria de uma cena, eu pensava na data carimbada, no confeti, nos carros que Dona Clara mencionara. A confiança que construíra com Sofia durante anos estava a desfazer-se, e eu sabia que a próxima viagem traria respostas, ou o fim. A pulseira no carro foi apenas o começo. Enquanto eu viajava, as mensagens de Marcos chegaram, trazendo provas que não podia ignorar. Cada foto era um golpe, e o plano começava a tomar forma. Parti para Faro na segunda-feira ao amanhecer, com um voo marcado para um projeto de consultoria. Antes de embarcar, enviei a Marcos o meu itinerário e um lembrete. Queria factos, não suposições. Ele respondeu com um simples entendido.
O trabalho em Faro era intenso, reuniões, análises de dados, visitas a instalações, mas a minha cabeça estava em Lisboa. A pulseira fluorescente, com a data da noite anterior à minha chegada, não saía da minha mente. O comentário de Dona Clara sobre os carros estacionados até tarde também ecoava. Sophie estava a esconder algo, e eu precisava de saber o que. No primeiro dia, mantive o foco no cliente, mas às 7 da noite, o meu telefone vibrou. Era Marcos. A mensagem continha uma foto, Sofia no exterior de um clube no bairro Alto, rindo com dois homens que pareciam demasiado à vontade. Um deles tinha a mão no ombro dela, um gesto que não era casual. A luz de neon refletia no mesmo top preto com vestígios de purpurina. A data na foto era de minutos antes. Outra imagem chegou, Sofia na pista de dança, movendo-se com um deles, demasiado perto. Um vídeo curto mostrou-a a rir, com um copo brilhante na mão, enquanto o homem sussurrava algo ao seu ouvido. O meu peito apertou, mas não respondi a Marcos. Guardei o telefone e continuei a trabalhar. Naquela noite, no hotel, Sofia enviou-me uma mensagem: "Voo correu bem? Estou em casa, tudo tranquilo." Olhei para a foto do clube e respirei fundo. Em vez de confrontá-la, escrevi: "Tudo bem por aqui. E contigo?" A resposta dela demorou 10 minutos, com amigos, numa festa. "Não te preocupes." A palavra festa cortou como uma faca. Ela estava a mentir, e eu tinha as provas. Não respondi mais. Deixei o telefone de lado e pedi um jantar que mal toquei. A raiva não era o problema, era a clareza. Cada mensagem de Marcos era uma peça do puzzle, e eu estava a montá-lo. No dia seguinte, mais fotos chegaram. Sofia num bar diferente, agora com um homem que não reconheci. Ele inclinava-se para ela, e ela sorria de uma forma que eu não via há meses. Marcos incluiu um relatório: ela saíra de casa às 21 horas, dirigir até ao bar e ficará até à meia-noite. O homem acompanhou-a até ao carro. Não havia mais vídeos, mas as imagens falavam por si. O padrão era claro: enquanto eu estava fora, Sofia vivia uma vida que não me incluía. A frase dela, "tenho a minha própria vida", começava a fazer sentido, mas não da forma que ela queria que eu acreditasse. Decidi traçar uma linha. Liguei para o meu amigo Tomás, que tinha um apartamento vago em Cascais. Perguntei se podia ficar lá no fim de semana, caso precisasse. Ele não fez perguntas, apenas disse: "A chave está na caixa de correio." Agradeci e desliguei. Depois, contactei um advogado que conhecia de um projeto antigo. Marquei uma consulta para amanhã após o meu regresso. Não era uma decisão impulsiva, era um passo calculado. Se Sofia queria a sua própria vida, eu garantiria que ela a tivesse, mas sem mim. Na quarta-feira, Marcos enviou a prova final, uma foto de Sofia no nosso quintal, à noite, com o mesmo homem do bar. Ele estava demasiado perto, e o sorriso dela era demasiado familiar. A data era de minutos antes de ela me mandar a mensagem sobre estar com amigos. Aquilo selou a minha decisão. Não precisava de mais. Escrevi uma mensagem para Sofia, mantendo o tom neutro: "Onde estás agora?" Ela respondeu após uma pausa: "Numa festa." "Não estás aqui, não preciso de te dar coordenadas." Reenviei a foto do quintal sem dizer nada. A bolha de escrita apareceu e desapareceu várias vezes. O telefone tocou. Era ela. Deixei tocar até parar. Não havia espaço para explicações ou jogos. A verdade estava na minha frente, e eu estava pronto para agir. Naquela noite, no hotel, organizei os próximos passos: encontrar um lugar temporário, separar contas, preparar documentos. Não era vingança, era lógica. Sofia tinha escolhido seu caminho, e eu escolheria o meu. O trabalho em Faro terminou sem contratempos, mas a minha mente já estava no regresso a Lisboa. Quando aterrasse, não haveria discussões longas. Apenas ações. Aterrei em Lisboa na quinta-feira de manhã, com a mente clara e um plano traçado. Antes de sair do aeroporto, confirmei a consulta com o advogado. Não queria conversas longas com Sofia, apenas passos concretos.
No caminho para casa, o telefone vibrou com mensagens dela. Não li. As fotos de Marcos já tinham dito o suficiente. Sofia no bairro Alto, no nosso quintal, sempre com sorrisos que não eram para mim. A última mensagem que enviei, com a foto do quintal, deixou-a em silêncio. Não havia mais espaço para dúvidas. Cheguei ao apartamento e encontrei o jantar pronto, com um cheiro de parmesão de frango, o meu prato favorito. Sofia estava na cozinha, movendo-se com uma calma forçada. Tentei falar, disse ela, sem me olhar diretamente. Ignorei a frase e fui direto ao armário do corredor. Peguei 2 malas e comecei a enchê-las no quarto. Ela seguiu-me, a voz subindo de tom. Não foi o que pensas, João. Foi uma noite, uma estupidez. Queria chamar a tua atenção. Continuei a dobrar as minhas coisas, mantendo a calma. A atenção que querias não era a minha, respondi. Era de outros. As fotos não mentem. Ela parou, como se procurasse uma nova tática. Não contratas alguém para me seguir. Isso não é normal. Normal também não é descobrir a tua vida pelos vizinhos, retruquei. Cada palavra era medida, sem raiva, apenas. Sofia mudou de abordagem, a voz mais suave. Podemos resolver isto. Posso parar de sair, ficar mais em casa. Não é uma questão de saídas, interrompi. É uma questão de escolhas. E tu fizeste as tuas. Vou ficar em casa do Tomás até segunda-feira. Tens até lá para sair. Se estiveres aqui quando voltar, as tuas coisas vão para a rua. Ela tentou tocar no meu braço, mas recuei. Não havia espaço para gestos ensaiados. Saí com as malas e dirigi até Cascais. No caminho, liguei para o banco e separei algumas contas conjuntas. Cancelei uma subscrição que ela usava mais do que eu. Não era castigo, era organização. Em casa do Tomás, ele ofereceu-me uma cerveja e ouviu a história em silêncio. No fim, perguntou apenas: queres ajuda para mudar algo na segunda? Respondi que sim. A minha vida precisava de linhas claras, e eu estava a traçá-las. Na manhã seguinte, no escritório do advogado, expliquei tudo como se fosse um relatório de trabalho. Ele ouviu, tomou notas e preparou os documentos iniciais. Assinei com a mão firme. Não havia hesitação. Era o começo do fim, mas também de algo novo. Quando saí, senti o peso aliviar. A verdade tem esse poder: corta o que é falso e deixa-te seguir em frente. Passei o fim de semana em Cascais, na casa de Tomás, organizando os próximos passos. No sábado, encontrei-me com os meus pais num restaurante perto da casa deles, em Oeiras. Não precisei de explicar muito. Quando disse que Sofia admitira ter a sua própria vida, que não me incluía, o meu pai dobrou o jornal e assentiu. Fizeste o que tinhas de fazer, disse ele. A minha mãe perguntou se queria que falassem com ela. Recusei. Não havia nada para negociar. Comemos, falamos de coisas banais, o cão do vizinho, uma ferramenta que o meu pai queria comprar, e saí com uma clareza que não sentia há meses. No domingo, fui ao escritório para adiantar um projeto. O meu colega Pedro, que mentorava desde que terminara a formação, trouxe-me um café e perguntou se estava tudo bem. Contei-lhe o essencial, sem dramas. Ele ofereceu-se para ajudar na mudança e prometeu discrição. Enviei uma mensagem a Sofia, curta e direta: segunda, meio-dia. Sai. Ela não respondeu, nem ligou. O silêncio dela era uma resposta por si só. Passei a noite a fazer uma lista, mudar o código da alarme, atualizar as contas de serviços, cancelar o acesso dela ao portão. Não era raiva, era eficiência. Na segunda-feira, cheguei ao apartamento ao meio-dia. Abri a porta e encontrei um vazio que não esperava. As molduras que Sofia escolhera para as paredes tinham desaparecido. A planta que ela movia de janela em janela, sumiu. Metade dos utensílios da cozinha, idem. Ela deixará o básico, o que era meu, e uma nota na bancada. Não ali de imediato. Percorri as divisões, abri armários, verifiquei a garagem.
Tudo limpo, sem vestígios de jogos ou provocações. Sofia saíra como pedi, com precisão. Li a nota, 3 linhas. Desculpa-me. Fui estúpida. Se mudares de ideias, sabes onde me encontrar. Dobrei o papel e guardei-o num canto com menus de takeaway. Não era para revisitar, mas para lembrar que as promessas tardias não mudam factos. O telefone vibrou. Era Ana, a amiga dela. Destruíste-a, estás satisfeito? Respondi, não destruí nada. Estava já quebrado. Ela enviou um texto longo, falando de segundas oportunidades e mal-entendidos. Apaguei a conversa sem ler até ao fim. Pedro chegou para ajudar. Olhou para o espaço vazio e assobiou. Ela não perdeu tempo, disse. Concordei. Chamamos o lixo para levar algumas coisas velhas e atualizei as contas de luz e internet. Mudei o código da alarme e guardei o comando do portão que era dela. Liguei à minha mãe e disse que estava tudo resolvido. Ela convidou-me para jantar no dia seguinte. Aceitei. Tomás apareceu com lençóis e uma lâmpada barata. Isto não é um motel, brincou, entregando-me pratos e talheres que a mulher dele insistira para trazer. Ficamos na cozinha, sem tentar aliviar o momento com piadas. A presença deles era o suficiente. Naquela primeira noite de volta ao apartamento, dormi na minha cama e o silêncio envolveu-me como um aliado. Não era o vazio pesado de algo perdido, mas a calma de uma decisão firme. O processo de divórcio correu sem sobressaltos. Assinei os papéis com a mesma precisão que aplico aos contratos de trabalho, sem hesitações ou arrependimentos. Sofia ficou com o carro que lhe ofereci no outono passado, e não contestei. Não queria troféus, apenas um corte limpo. Amigos e colegas fizeram as perguntas habituais, foi de repente. Não tentaram terapia? Não foste demasiado duro? Respondi sempre com a mesma frase, não salvo guiões que não escrevi. Se insistiam, mudava de assunto. Limites são como linhas no chão, ou estão lá, ou não estão. O trabalho tornou-se o meu pilar. Aceitei mais projetos, viajei de Lisboa a Faro, Porto e até Madrid. Preenchi o calendário com prazos, reuniões e entregas. Uma casa silenciosa pode enganar-te se ficares demasiado tempo parado, então mantive-me em movimento. No armário, guardava uma mala sempre meio pronta para a próxima viagem. Na mesa de cabeceira, um caderno com listas, materiais para o trabalho, compras de supermercado, datas de voos. Dormia melhor, acordava mais cedo, respondia às minhas próprias chamadas. A vida tornou-se simples, não por acidente, mas por escolha deliberada. Um mês depois, sentei-me com o meu pai no alpendre da casa dele em Oeiras. Ele serviu-me café e deixou o silêncio pairar, como sempre fazia antes de dizer algo importante. Quando falou, foi direto. É raro ver um filho tomar uma decisão tão dura sem precisar de discursos. Respondi que discursos são para quem busca aprovação alheia. Ele riu, dizendo que puxei isso dele. Perguntou pela minha mãe, que estava preocupada com o meu peso. Estás muito solicitado, disse ele, apontando para minha carrinha limpa na entrada. Linhas claras, respondi, e trocamos um sorriso cúmplice. Sobre Sofia, as notícias chegavam como ecos numa cidade pequena. Mudou-se para um apartamento em Almada, trocou de emprego, continuou a frequentar bares e festas. Não investiguei, não perguntei. A informação vinha por acaso, um comentário de um conhecido, uma conversa solta no café. Não me interessava aprofundar. A frase dela, tenho a minha própria vida, e não te inclui sempre, foi o ponto final que eu precisava. Após o divórcio, ela enviou 2 mensagens. Uma pedia um encontro, outra falava de saudades do velho nós. Não respondi. Apaguei-as como quem fecha um arquivo antigo. Reabrir o passado não fazia parte do meu plano. No escritório, Pedro, o colega que mentorava, continuava a trazer-me café e a sua franqueza habitual. Um dia, perguntou como estava a correr. Melhor que nunca, respondi, e ele levantou a caneca num brinde silencioso. Não precisava de explicar mais. O meu tempo era meu, as minhas decisões eram firmes,
e a minha casa era um espaço que refletia essa clareza. Não era uma questão de apagar Sofia da minha vida, mas de construir uma que não dependesse dela. Houve momentos em que pessoas que a conheciam tentaram trazer o assunto à tona, com insinuações ou perguntas disfarçadas. Cortava logo, acabou. Desejo-lhe o melhor. Se queriam drama, teriam de o procurar noutro lado. O meu canal era prático, sem espaço para novelas. Um novo colega, curioso com as minhas viagens constantes, perguntou por que passava tanto tempo fora. Encolhi os ombros. Gosto de estar onde sou útil e de voltar para a tranquilidade que conquistei. Era verdade. A minha casa era minha de novo, o meu ritmo era meu, e os meus padrões não negociavam respeito. Não provoquei um incêndio ao sair do casamento. Desliguei um interruptor. Sofia perdeu a segurança que tratava como garantida, e eu recuperei a parte de mim que não aceita ser um acessório na vida de alguém. As pessoas pensam que há um segredo para chegar a este ponto, mas não há. É simples. Quando alguém te diz que tem a sua própria vida, acreditas e constróis a tua. Meses depois, sentei-me com Tomás num bar em Cascais. Ele perguntou se alguma vez pensava em voltar atrás. Não respondi. A porta está fechada, e eu não guardo chaves de lugares onde não pertenço. Ele assentiu, e bebemos em silêncio. A vida não era perfeita, mas era minha, e isso bastava. Pergunta para os espectadores: quando alguém quebra vossa confiança, acham que a justiça vem de confrontar a pessoa ou de seguir em frente e construir uma vida melhor? Deixem a vossa opinião nos comentários.